Ó, pessoal, então assim, na atividade 42, exercício 1, ela fala assim que o apótema de um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Triângulo com que os três lados são iguais, né? De um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio R, mede 6,25 centímetros. Determine o valor desse raio R. Então, aqui nós temos, eu coloquei 3 figurinhas iguais para explicar para vocês algumas coisas sobre o triângulo equilátero inscrito dentro de uma circunferência, tá? E aqui, para resolver essa questão, se vocês fossem consultar a aula, os slides da aula, vocês iam ver que lá tá dizendo a seguinte coisa, que a apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência é igual ao raio dessa circunferência dividido por 2, tá? Lá tá escrito isso, vocês poderiam vir aqui, substituir o valor da apótema nessa formulinha aqui e multiplicar por 2 aqui e achar o raio, certo? Só que, primeiro, o que é a apótema, né? A apótema do triângulo equilátero é o seguinte, ó. Eu vou usar essa figura 3 aqui para mostrar a apótema para vocês. Aqui eu tenho, saindo de cada vértice do triângulo equilátero até o centro da circunferência, eu tenho o raio da circunferência, certo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui R, né? Tá meio torto, mas tudo bem. Aqui eu tenho R e aqui eu tenho R, tá? No encontro desses três raios aqui, eu tenho descendo perpendicularmente ao algum segmento do triângulo equilátero, eu tenho a apótema, tá? Ela é perpendicular ao segmento, tá? E ela desce bem no meio desse segmento, ou seja, é do centro até a mediana desse segmento, tá? Então, se eu tenho um triângulo equilátero aqui, que é L, L e L, cada ladinho aqui, ó, vai ser L sobre 2 e L sobre 2, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo, tá? Onde eu tenho a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o meu raio da circunferência. Um cateto é a apótema e o outro cateto é L sobre 2, tá? Então, para achar o valor da apótema em relação ao R, então, achar o valor da apótema em função do raio da circunferência, eu precisaria que esse L aqui do lado, ele também tivesse um valor referente ao raio da circunferência. Para isso, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, ó. O primeiro desenho aqui, eu já tracei umas linhas aqui, então dá para vocês perceberem que um hexágono, ó, um polígono de 6 lados iguais, ó, todos esses lados aqui, eles são iguais, é um polígono regular, um hexágono. Ele pode ser dividido em 6 triângulos iguais, tá? 6 triângulos equiláteros, tá? De 3 lados iguais, ó. Aqui também é igual, aqui também é igual. Se vocês perceberem, ó, esse lado aqui do triângulo, ele é o raio da circunferência. Então, consequentemente, esse lado é o raio da circunferência e esse aqui também é o raio da circunferência, tá bom? Agora, vamos para a figurinha 2 aqui. Eu quero achar, o que eu preciso achar? Eu preciso achar o lado em função do valor do raio. Então, aqui, ó, vou desenhar aqui, lado, lado, e aqui também é o lado do nosso triângulo equilátero, mas vou deixar assim por enquanto. Eu quero que vocês visualizem o seguinte aqui, ó. Se eu puxar daqui até aqui, eu tenho o raio da circunferência, certo? E aqui também eu tenho o raio da circunferência. Então, eu tenho R e aqui eu tenho R, tá? Então, aqui eu tenho 2 R's. E essa partezinha aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui nesse desenho, também é o raio da circunferência, tá? Então, o lado do meu hexágono também é o raio da circunferência, tá? Como nós vimos aqui na figura anterior. E aqui eu vou traçar o meu lado L aqui, ó. Vou ligar o meu lado L até esse lado aqui do hexágono.
Aqui nós temos um triângulo retângulo, tá, pessoal? E o lado do meu triângulo equilátero é um cateto, o raio da circunferência é outro cateto, e 2 raios da circunferência aqui é a hipotenusa, tá? O diâmetro, né? O que é o diâmetro? É 2 vezes o raio, né? Então, aqui, ó, raio é metade do diâmetro. Então, eu tenho aqui que essa é a nossa hipotenusa, é o lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Então, através do teorema de Pitágoras, vou colocar aqui teorema de Pitágoras, nós podemos achar o valor do L em relação ao raio da circunferência, tá? Como assim? Bom, esse lado aqui oposto ao ângulo reto, aqui a nossa hipotenusa, vale o quê? R mais R, então vale 2R, tá? Vou elevar ao quadrado. Lembra? Qual que é o teorema de Pitágoras? Vou colocar aqui uma corzinha bem uma colinha aqui pra gente não esquecer, tá? É a hipotenusa ao quadrado mais a soma... Opa, desculpa. É a hipotenusa ao quadrado, lembra? Igual a um cateto ao quadrado, né? Vou colocar cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado, tá? Porque nem sempre eles não são iguais, né? Então, daí aqui, voltando para a nossa fórmula, então vamos colocar aqui a hipotenusa ao quadrado, então 2R ao quadrado, né? Vai ser igual a um lado, um cateto ao quadrado, R ao quadrado, mais o meu outro lado ao quadrado, que é o L do nosso triângulo equilátero ao quadrado, tá? Eu vou trocar aqui os lados, porque eu quero achar o valor do L em relação ao raio da circunferência. Então, eu vou colocar aqui L ao quadrado mais R ao quadrado vai ser igual... Aqui eu já vou transformar o 2R ao quadrado, já vou transformar em 4R ao quadrado. Por quê? 2 elevado ao quadrado dá 4, né? E R elevado ao quadrado, R ao quadrado, tá? Agora, eu vou isolar o L. Então, eu vou passar... Tem o L ao quadrado, eu vou passar o R ao quadrado, que está positivo aqui, para o outro lado negativo. Então, vai ficar igual a 4R ao quadrado menos R ao quadrado. Então, o meu L ao quadrado vai ser igual ao quê? Eu tenho 4R's ao quadrado, menos 1R ao quadrado, vai ficar 3R ao quadrado, tudo bem? Agora, esse L aqui, eu quero só o L, ele tá ao quadrado. Qual que é a operação inversa do quadrado? Da potência, né? É a raiz quadrada, certo? Então, vai ficar L igual a raiz quadrada de 3R ao quadrado. E como vocês viram nas aulas de radiciação, né? Assim, espero, isso daqui, L vai ser igual a... O R vai sair fora da raiz, vai ficar R raiz quadrada de 3, tudo bem? Então, ó, cheguei no meu lado em relação ao R, então eu vou ter o valor do lado em função do meu raio da circunferência, tá? Então, aqui, ó, aqui é igual a R sobre 3, aqui também é igual a R sobre 3, não, desculpa, gente, raiz de 3, né? E aqui, ó, eu tenho R raiz de 3 sobre 2, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver agora como que a gente acha o valor da apótema aqui, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Então, se eu não tivesse substituído ainda o valor do L, como ficaria? Ficaria o R ao quadrado, que nesse caso agora ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, igual a 1 cateto ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é a nossa apótema, A ao quadrado, tudo bem? Então, tá. Então, eu vou substituir aqui, ó. Eu vou ter R ao quadrado igual o L. A gente não achou que o L é igual a R raiz de 3? Então, R raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado, mais o A ao quadrado, tá?
Como eu quero achar o A, eu vou colocar ele para esse lado, pro lado esquerdo aqui, tá? Vou deixar assim, ó. A ao quadrado mais. Esse aqui, o R raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, como vai ficar? O R ao quadrado vai ficar R ao quadrado. Raiz de 3 elevado ao quadrado fica 3. E o 4 elevado ao quadrado vai ficar... o 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. Olha eu passando a resposta já, né? Igual ao R ao quadrado, tá? Então, eu vou isolar o meu A, vou passar esse daqui para o outro lado. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor. Vai ficar A ao quadrado vai ser igual ao R ao quadrado menos, né? Porque aqui tá positivo, eu passo para o outro lado negativo. Só vou inverter a ordem aqui. 3R ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, o A ao quadrado, ele vai ser igual. Aqui, eu tô em uma subtração com fração, né? Então, eu vou tirar o MMC, coloco o 4 aqui embaixo. 4 dividido por 1 dá 4, vezes R ao quadrado, 4R ao quadrado, menos o 4 dividido por 4 dá 1, vezes o 3R ao quadrado, vai ficar 3R ao quadrado. Então, aqui vai ficar A ao quadrado igual. Se eu tenho 4R ao quadrado e tô tirando dele 3R ao quadrado, vai sobrar 1R ao quadrado, certo? R ao quadrado sobre 4, tá? Agora, eu quero achar a apótema, né? Eu não quero achar ela ao quadrado. Então, eu vou passar o 2 para o outro lado, a potência para o outro lado em forma de raiz, que é a operação inversa, certo? Então, o nosso A vai ser igual a raiz quadrada de R ao quadrado sobre 4. Então, o A vai ser igual. Opa, esse 4 tá parecendo um Y aqui, né? O R ao quadrado, ele vai sair, vai ficar R, certo? R ao quadrado, raiz quadrada de R ao quadrado é R. E raiz quadrada de 4, 2, tá? Então, finalmente, chegamos aqui, ó, na informação que eu mencionei para vocês no começo do exercício, tudo bem? E agora, como é que eu vou responder, então, o que meu exercício quer, né? Meu exercício, ele quer o R. Vamos fazer de outra corzinha aqui. Ele quer o R, certo? Então, vamos lá. Vou separar aqui um pedacinho. Se eu tenho o valor da apótema, né? Vou pegar essa fórmula aqui. A igual a R sobre 2. Eu tenho o valor da apótema, que é 6,25, vai ser igual ao R sobre 2. Se o 2 tá dividindo aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando, vai ficar R igual... R igual a 6,25 vezes 2. Então, o meu R vai ser igual a 12,5, tá? 12,5 centímetros, né, pessoal? Porque o exercício aqui deu em centímetros, tá? É isso.